Hello, how are you? Olá, como vai você? We are back, estamos de volta, agora para a semana 4 do volume 5, estamos acabando! Very good! E você, já tá seguindo a gente lá, ó? Lá no Instagram, muitas coisas estão acontecendo, várias coisas bacanas, várias questões interativas. Dá uma passadinha lá, combinado? Eu sou a Thaís Lee, professora de inglês no Escola Online. Ok, let's go! Ah, muito bom! Já na atividade número 1, ele fala um pouquinho sobre algumas questões que exigem de nós o conhecimento dos verbos. Dos verbos não é qualquer verbo, mas os verbos no passado. E lá na semana 1 desse volume 5, coloquei aqui do lado para você, eu expliquei bem detalhadamente sobre os verbos regulares, sobre os verbos irregulares, né? Que é importante nós sabermos a diferença entre eles. No passado, falei bem rapidamente, eu falei sobre os verbos regulares, que eles terminam em ED, como regra geral. Tem algumas variações, que vai ser no caso de IED, você vai dar uma olhadinha lá. Mas não são apenas só eles os regulares, seria muito fácil, não é mesmo? Temos também os verbos irregulares. Os irregular verbs, o que acontece com eles? O nome já diz, não tem uma regra. Então é uma lista que nós precisamos memorizar, além do caso do verb to be, né? Que nós precisamos lembrar que é o was e o were, dependendo do nosso pronome pessoal, né? Dependendo do sujeito da nossa frase. E aqui ele traz para nós, substitua os espaços, né, no texto pelo passado dos verbos abaixo e aprenda sobre a história dos podcasts. Lembre-se do que ele falou sobre os verbos regulares, como é que eles terminam. E aí, gente, é uma questão bem assim, direta, né? No caso aqui eu coloquei o became, que é o passado do become, coloquei o helped, que termina com ed no final. Perceba, aqui ó, nós temos um verbo irregular. Já na letra B nós temos um quê? Regular. Devido ao sentido que nós temos, né, dos verbos, então, por exemplo, to become, no caso, significa tornar, né? No caso do help, é ajudar, allow, permitir, start, começar, decide, decidir, include, incluir. E assim, nós vamos sabendo o significado dos verbos, fica bem mais fácil. Só que para nós sabermos o significado dos verbos, aqui eu já estou trazendo para você as respostas deles, eles foram muito legais porque eles colocaram a maioria dos verbos sendo verbos o quê? Regulares, aqueles que terminam, né, mesmo em ED. Aqui eu trouxe para vocês qual seria a tradução? Uma tradução livre, eu explico mais uma vez, sobre esses dados, né, sobre esse texto que está na parte de trás. É importante a gente ter uma noção, né, do que está falando. Muitas das vezes a gente precisa ainda, por não ter uma suficiência, né, da língua, nós precisamos ainda traduzir, né? O ideal não é isso, mas um passo de cada vez, não é mesmo? Aí, gente, ele pega e pergunta assim, ó, na atividade 2. Ao longo do texto, iniciado na semana anterior, a autora continua explicando seu ponto de vista usando os verbos bend, que é curvar, flexionar, né? Ou então break, que é quebrar. Ao falar sobre tempos difíceis, a autora afirma que tough times don't demand as much strength as they do resilience. Ele pega e fala o seguinte, esses tempos difíceis, eles não demandariam, né, tanta força quanto resiliência. E ele pergunta qual que é o seu ponto de vista, se você concorda com essa afirmação. Gente, se a gente vai falando sobre como as pessoas, né, reagem a tudo aquilo que acontece na vida delas, eu coloquei que, na minha opinião, cada caso, cada pessoa depende de uma análise específica. Mas como uma proposta de resposta, você pode criar a sua. Isso é muito bacana quando você se torna o protagonismo, né, nesse processo de conhecimento. Eu peguei e falei assim, ó, que de fato ser resiliente exige bastante. Ser flexível para não se quebrar e se manter de pé após um período de turbulência ou há mudanças demanda muita força interna, né? Você tem que se preparar para aquilo, uma coisa que você constrói, eu coloquei ali na nossa jornada da vida. Mas ao mesmo tempo, aquela pessoa que ela ainda está nesse processo, ela pode, em determinadas situações, ela vai se quebrar e ter que começar, né, com a ajuda das pessoas ao redor, a se reestruturar. Isso acontece também, né? E aí nós temos essa necessidade de cada dia tentarmos trabalhar um pouquinho, né, essa nossa característica, esse nosso caráter de resiliência, tá bom?
E ele trouxe aqui pra gente uma segunda parte do texto, né? A gente já tinha visto o início desse texto anteriormente, e aqui legal que tem uma figura, né, demonstrando para nós essa questão de uma tempestade, e ali a gente tem uma árvore, né, com dificuldades de se manter em pé, ou seja, no fato ela está se curvando, né, mas ela não se quebrou. E aí eu trouxe aqui para vocês o que é que o texto traz, né? Ele fala como que nós vamos construir esse caráter resiliente, essa resiliência de caráter, né? E ele fala que a resiliência é uma capacidade mental que permite a nós nos adaptarmos facilmente em tempos difíceis, nos dobrando como um bambu. Já viu o bambu numa tempestade? Como ele se dobra? Mas ele não se quebra, né? E ao contrário, por exemplo, de desmoronarmos como uma rocha. Uma rocha numa tempestade, ela sai rolando, né? Ela cai e ela vai lá descer morro abaixo, né? Pessoas resilientes se recuperam das dificuldades rapidamente. Eu não sei se é tão rapidamente, eu pessoalmente acho que cada um tem seu próprio tempo, né? Na verdade, em primeiro lugar, as dificuldades não conseguem tirar o melhor delas, né? Levar aquilo que elas têm de melhor. Gostei muito dessa última frase. E ele pega e fala assim, é muito comum encontrarmos, né? Estamos na atividade 3, encontrarmos posts e vídeos que nos ensinam como fazer alguma coisa. How to, né? Textos sobre how to. E igual como quando começou aqui, ó. How to build resilience of character, né? Como que você vai construir essa resiliência de caráter, né? E ele pega e fala assim, lendo o título dessa nova sessão, o que você acha que vai ser ensinado? Eu acho que o título nos leva a entender que o texto vai nos ensinar como nos prepararmos, né, para enfrentarmos as diversidades e assim construirmos mesmo esse caráter mais resiliente, né? Nós vamos construir essa resiliência no dia a dia, já que a gente já está tão acostumado a fazer determinadas coisas de uma forma só, né? Precisamos nos fazer, como a gente viu na aula passada, nossas células precisam se rearranjar, né? É um desafio. E ele fala pela seleção lexical, construção, build, e a palavra character, caráter, na sua opinião, o que vai ser ensinado? É fácil de fazer? Gente, pensa numa construção, né? Uma construção leva tempo, né? Ela leva envolve uma série de pessoas, uma série de circunstâncias, uma série de variáveis. Eu coloquei que ser resiliente é algo que nós aprendemos a ser. Não é uma coisa que, acho que alguns têm às vezes mais facilidade, outros menos facilidade, mas é uma coisa que você... dificilmente você vai nascer com isso, você tem que aprender, né, no seu dia a dia. Eu coloquei que nós precisamos aprender a ser flexíveis e sairmos da nossa zona de conforto. É um aprendizado diário. Assim, podemos aprender algumas estratégias que nós podemos usar durante toda essa caminhada, né? E isso vai ser no dia a dia, e isso é fácil? De maneira alguma. É uma coisa extremamente trabalhosa. Não vou colocar como difícil, mas trabalhosa, exige de nós, né? E ele fala que temos um novo jeito para a descrição de resiliência. Que definição é essa? E o que foi que o texto, né, trouxe para nós? Que resiliência é uma capacidade mental e que permite nos adaptarmos facilmente em tempos difíceis, nos dobrando como um bambu em vez de desmoronarmos como uma rocha. Então, ele trouxe essa ideia do bambu e da rocha para a gente poder pensar, né, como é que a gente vai escolher, né, ou aprender a enfrentar, né, os nossos obstáculos e as nossas dificuldades. Nós vamos nos curvar, ser flexíveis, ser elásticos, ou a gente vai simplesmente, diante de uma situação, a gente vai, né, morro abaixo. Então, bem interessante. Também temos o uso, né, e a rocha também, né, gente, se você for ver, a rocha ela não é nada flexível, né, ela tem aquela consistência dela, né, então é difícil para ela poder se adaptar também a determinadas situações. Ela não é nada elástica, ela não é nada flexível. Você pode entender dessas duas formas também, né? Também temos o uso de uma nova metáfora como ilustração do conceito. São criadas as frases bending like a bamboo e crumbling like a rock. E ele fala que, de acordo com a metáfora, como nós podemos assumir uma postura, né, em relação a essa postura resiliente. E aí eu coloquei que uma postura resiliente envolve a necessidade de sermos maleáveis e até nos dobrarmos, né, diante das dificuldades. Dobrar no sentido de, beleza, precisamos nos adaptarmos, né? Entretanto, não iremos sucumbir. Ou então, né, como uma rocha morro abaixo, eu entendi dessa forma, e também a outra forma. Ou então a gente não pode também ficar parado, né? Como é que eu posso explicar? Nós não podemos ficar sem
nenhum meio que faça nos adaptarmos, né? Nós temos que ser extremamente assim, né? Flexíveis. Nós precisamos nos reerguer, né? Reerguer depois. Aí depois ele fala que hardships são os sofrimentos, privações, apuros e crises da vida. E realmente, né? E ele fala que resilient people recover from hardships swiftly. Então tá falando que as pessoas, né, que são resilientes, elas vão conseguir se recuperar, né, dessas privações, desses sofrimentos. E ele fala de uma forma o quê? Bem rápida, né? Rapidamente. E esse LY no final ele traz essa ideia, essa ideia de como que você faz alguma coisa. Lembra que a gente, quando vai falar de advérbios em português, a gente fala calmamente, rapidamente, gentilmente, né? É a forma como alguma coisa se dá, ok? E ele fala, agora pensando de uma forma prática, o que você pode fazer para enfrentar e se recuperar de hardships swiftly? Pense nas dificuldades que você está vivenciando e realmente agora na pandemia, né? Temos muitas coisas acontecendo, né? E escreva 6 ideias. E ele pede para você colocar I can mais o verbo. I can, o can é um verbo modal que pode ter vários significados, dentre eles é uma habilidade, né? Alguma coisa que você é capaz de fazer. E ele te dá aqui também algumas sugestões para você poder usar. Perceba aqui, ó, na outro, como é que foi que eu coloquei aqui para a gente poder visualizar, né? Então, a primeira que eu coloquei foi que I can put myself in other shoes, né? O que significa? Eu me colocar no lugar do outro. Eu sei que às vezes, né, a gente está realmente mergulhado na nossa dor, no nosso sofrimento, mas se a gente olhar para a pessoa do lado, para as coisas que estão acontecendo no mundo, eu acho que a gente vai sempre encontrar alguma coisa para a gente ser grato, né? E ter compaixão também do próximo. Outra coisa que você pode fazer, I can make a difference. Não adianta você só olhar e ver como é que as coisas ruins elas estão acontecendo, mas você às vezes pode fazer diferença na vida de uma outra pessoa, né? E você, a partir dessa visão que você vai ter de que há coisas boas também, coisas para você ser grata, né? Você pode fazer uma diferença na vida de uma outra pessoa, porque aí você também vai conseguir, né, espalhar toda essa corrente. I can celebrate the little things in life. Você já deve perceber desde o início, né, que eu sempre tento ver as coisas boas da vida. E não porque eu não tenho dificuldades, não porque eu não esteja, né, assoberbada de coisas para fazer, não porque às vezes eu tenho algumas metas que eu também não consigo atingi-las, né? Mas eu acho que na vida nós temos as pequenas coisas. E quando você olhar para trás na vida, você vai ver que aquelas que na época foram pequenas coisas, foram grandes coisas que fizeram toda a diferença na sua vida, moldaram todo o seu caráter, né? E eu gosto dessa frase aqui, desde que o Obama, né? Eu sou grande fã de algumas atitudes que ele tomou, e eu lembro que na época dele, que ele estava entrando ainda no seu primeiro governo, ele lançou, né, Yes, we can, sim, nós podemos. E aqui fala que a frase que eu peguei, né, foi Yes, I can do it. Você precisa acreditar que você é capaz de fazer as coisas. I can and I will. Você pode fazer, você é capaz de fazer e você vai fazer, né? Não adianta só você ser capaz, mas você precisa ter aquela força mesmo para você conseguir seguir em frente e fazer mesmo, né? Concluir as coisas que você se predispôs a fazer. Aí eu coloquei I can keep a positive attitude. Então, se você já começar o dia, já, nossa, segunda-feira. Eu dou aula 7 horas da manhã na segunda-feira. É o único dia que eu tenho aula 7 horas da manhã. E aí, gente, é algo assim que eu falo, nossa, eu preciso estar animada, porque se eu não tiver, como é que os meus alunos, né, vão ficar nisso tudo? Eu preciso estar sempre animada, eu preciso ter uma atitude positiva. Que bom encontrar com pessoas que eu gosto tanto nesse horário, né? E a partir daí o meu dia rende, que é uma beleza. E acho que se eu começasse a dar aula meio-dia, ia ser pior, né? Eu vou começar às 7. E a última é uma parte de uma música que eu sou apaixonada. Eu não vou cantar para vocês, podem ficar tranquilos. Que fala I believe I can fly, I believe I can touch the sky. E a música ela é linda, ela fala que eu acredito que eu posso voar. E eu acredito que eu posso tocar o céu, né? Ou seja, você pode voar alto, gente, e você vai conseguir, né? Vai conseguir chegar nos seus objetivos. Meus queridos, aí por último, ele fala assim, ó, complete a última dica de postura apresentada no texto. O que acontece? No texto seguinte, ele fala que change locus to keep focus. Eu vou falar a tradução deles e depois eu volto ali pra gente poder falar. Quando ele tá falando sobre isso,
ele pega e fala o seguinte, que você deve mudar, né, o seu local onde você está para você, ou mudar o quê? A sua própria atitude para você conseguir novos resultados, né? Foi a maneira com que eu interpretei boa parte do texto. E ele fala que quando nós assumimos a responsabilidade pelo que acontece conosco, nos sentimos mais no controle. Isso não significa que o nosso ambiente ao nosso redor não vai nos afetar de alguma forma, mas ele fala que você culpar o mundo pela coisa, pelos seus próprios problemas, não vai resolver. E ele pega e fala, né, que a flexibilidade é uma atitude. E quando eu falo em atitude, eu penso que é uma escolha, né? E isso vai impedir que você se quebre, né? Então, se ele fala que para nós aqui, para que nós o que assumamos a nossa responsabilidade, aí eu volto aqui na questão número 8 e falo, essa senhorinha está aqui falando, qual que é a postura que a gente deve ter? Take a responsibility, ou então, assuma a sua responsabilidade. Você é parte desse processo, não é mesmo? Aí voltando lá, gente, ele pega e fala na atividade 9, imagine-se conversando com um amigo que está passando por uma crise psicológica. Temos muitos amigos, né? Pessoas que nós amamos, ou às vezes pessoas que a gente até conhece na rua, e que realmente a pandemia tá tendo como é que eu vou dizer, um reflexo, né, mais forte às vezes na vida dessa pessoa, ou então até em nós mesmos. Todos nós podemos fraquejar, né, em determinado momento. Só que você percebe que ele está se fazendo de vítima. Usando a frase e a sessão change locus to keep focus, mude o lugar para se manter firme, né, e conseguir focar. O que você fala para você ensiná-lo sobre tomar uma nova postura e tomar as suas rédeas? Aí eu peguei e falei, cara amigo, me põe no seu lugar. A gente tem que se colocar no lugar dos outros, né? Foi uma das coisas que eu coloquei lá, I can, né, em relação a isso. E eu entendo a sua situação. E de fato, muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, elas vão nos atingir, né? E, entretanto, culpar o mundo e as pessoas ao nosso redor pelos nossos problemas não mudará as circunstâncias, né? As coisas não vão mudar simplesmente porque, achei um culpado. E não sou eu, é uma outra pessoa. Não estou falando que necessariamente é a pessoa, né, que é culpada, mas está acontecendo com ela. O que é que você precisa fazer? Se põe no controle da situação e assuma sua parcela de responsabilidade. Talvez não pelo que aconteceu, mas como que aquilo vai refletir na sua vida, né? E faça essa escolha, que para mim é uma escolha, e tome o que é essa atitude. Você está no comando, né? Nós precisamos ser proativos na vida, né? E em tudo aquilo que a gente se propuser a fazer. Então, meus queridos, nessa semana agora, acabamos por aqui. Espero que você tenha gostado, ok? Bye bye! See you next week! Bye bye!